Irmãos, vamos abrir em 1 João, da sequência, os nossos estudos no primeira epístola de João, capítulo 2. Vou ler aqui a partir do verso 18. 18 a 23 e depois 26. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Verso 26. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Irmãos, antes de começar a analisar aqui esse trecho, esse texto aqui de João, é bom que a gente perceba e a gente entenda que há uma conexão, né, entre esse texto e os versículos que vieram antes, né? O tema de João, como nós sabemos, é a amizade, é a comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é a comunhão com Deus através do Filho e mediante a habitação do Espírito Santo. Então, tendo João estabelecido, né, o fundamento dessa comunhão, como já vimos, ele segue adiante e ele passa a explicar certas coisas que podem nos privar dessa comunhão. E ele, tendo dito tudo isso, ele passa então a esse bloco que nós acabamos de ler. Então, como nós encaixamos esse bloco no tema? Notem também que até aqui João havia tratado de coisas que vêm de dentro de nós mesmos. Como o Senhor Jesus disse, que não é de fora aquilo que vem de fora que nos torna impuros, mas é o que sai de dentro de nosso próprio coração. Então ele está tratando exatamente disso, da nossa natureza, daquelas coisas que de dentro de nós, da nossa natureza, podem nos levar para fora dessa comunhão. Eu deixar de obedecer aos mandamentos, eu deixar de amar os meus irmãos em Cristo, ou eu passar a amar o mundo, a viver de acordo com a mentalidade do mundo. Todas essas coisas, elas brotam de dentro do meu próprio coração enganoso. Mas, de João, os nossos inimigos, eles não vêm apenas de dentro de nós mesmos. Não sou somente eu ou a carne, né? A minha natureza humana decaída, que é minha inimiga, que me engana. Existem certos perigos também que procedem de fora de nós. E nesse trecho ele lida com um perigo, irmãos, que surge de um lugar onde nós menos esperamos e contra o qual, frequentemente, nós estamos mais desavisados, contra o qual as nossas armas frequentemente não estão preparadas para enfrentar esse perigo. O perigo enfatizado aqui por João é um perigo que surge de dentro da própria igreja e a partir da própria igreja. Então, irmãos, reparem aqui que nós não temos de nos precaver, de estarmos avisados apenas contra nós mesmos e também contra o mundo. Existe um grande inimigo que, como ele vai nos dizer mais adiante, está tentando nos enganar, e ele afirma aí no verso 26, eu estou escrevendo essas coisas a respeito daqueles que querem enganar vocês, aqueles que querem nos desviar, aqueles que querem nos atrair para longe da verdade, para alguma coisa que não é verdadeiro, embora se pareça com ela.
Nós estamos estudando na quinta-feira a Epístola aos Gálatas, onde o apóstolo Paulo fica surpreso com a rapidez com que os Gálatas estavam acreditando, aceitando, recebendo falsos mestres na igreja e aceitando também a doutrina falsa que eles pregavam, um outro evangelho, e depois Paulo diz assim, mas não existe outro evangelho. E é exatamente essas coisas aqui que estão acontecendo e contra as quais o apóstolo João quer nos advertir. E, mais uma vez, irmãos, nós precisamos lembrar disso, né? Note aqui que João está dizendo que nós não devemos esperar um anticristo político. Nós não devemos esperar um anticristo que proceda do mundo. Nós não devemos esperar um anticristo muçulmano ou budista, ou comunista, ou qualquer outra coisa. Os anticristos, eles não procedem do mundo, mas eles saem de dentro da própria igreja. Veja aí o verso 19. Saíram de nós. Reparem, vocês, se quiserem, para que fique mais claro, vocês podem colocar um eles aí, antes do saíram de nós. Reparem, reparem o verso 18. Já é a última hora, ouvistes que vem o anticristo, muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Eles saíram de nós. Esses anticristos, eles saíram de nós. João continua, eles saíram, mas não eram de nós. Mas eles saíram de dentro da igreja. Então, esses falsos mestres, eles eram pastores, eles eram mestres. Eles acabaram, digamos assim, sucumbindo àquela atração oferecida pelas ideias do gnosticismo e apostataram da fé, abandonaram a fé. E tendo abandonado a fé, eles passaram a tentar convencer os irmãos, infiltrando-se nessas comunidades. Às vezes nem saem, digamos assim, formalmente das igrejas, mas se tornam pastores, estão aí entranhados na estrutura das igrejas, nas estruturas denominacionais. Era isso que estava acontecendo. Apostasia. E essa é uma advertência que permeia o Novo Testamento. Lembrem, Paulo sabia também que essas coisas iriam acontecer e advertiu os presbíteros da igreja de Éfeso de coisas que iriam em breve acontecer. Atos 20, 29. Hoje estudamos na escola dominical 20, 17 e 28. Vejam a sequência. Porque eu sei isto, diz Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, que depois da minha partida, depois da minha morte, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. E reparem, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E lembrem-se disso, irmãos. Dentre as características do diabo, ele é muito sedutor. Ele é muito convincente. Ele sabe convencer as pessoas, ele sabe seduzir as pessoas, ele sabe atrair as pessoas com palavras boas, doces, precisas, boas entre aspas, né? Ele escreve também a Timóteo, o mesmo apóstolo Paulo, na segunda epístola, capítulo 3. Ele diz, vou ler na NVT, saiba disto, Timóteo, nos últimos dias, João está falando aqui da última hora, e Paulo diz, nos últimos dias sobrevirão tempos horríveis, terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, etc, etc. Verso 5, tendo a aparência de piedade. Reparem, parecem homens piedosos, pregam bem, são convincentes, mas negam o poder da fé. Afaste-se, Timóteo, também destes. Lembrem-se, mais uma vez, Paulo não estava dizendo a Timóteo, Timóteo, daqui a milhares de anos no futuro,
os homens serão muito piores do que agora. Os tempos serão mais difíceis do que agora. Não. Paulo não está advertindo a Timóteo de coisas que ocorreriam num futuro remoto. Paulo está advertindo a Timóteo de algo que ocorreria no tempo de Timóteo. Tanto que ele diz aí, Timóteo, se afaste desse tipo de gente. E ele continua no verso 6, são estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes, os falsos mestres, também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Mente depravada, reprovados na fé. Não futuro remoto, mas no tempo de Timóteo, no tempo de João. Paulo também diz, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 em diante, esses são falsos profetas, são falsos apóstolos. Eles são obreiros fraudulentos. Eles transformam-se em apóstolos de Cristo. Mas eles são falsos, são fraudulentos. Mas isso não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, não é de se admirar que os seus ministros, os ministros de Satanás, se transformem, tenham a aparência de ministros de justiça, mas o fim deles será conforme as suas obras. Pedro também sabia que coisas assim iriam acontecer. 2 Pedro capítulo 2, verso 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Exatamente isso. Continua Pedro. Eles trarão sobre si mesmos repentina destruição, mas muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O livro do Apocalipse também fala muitas coisas a respeito disso. De Jesus, Apocalipse 2:12, Jesus, o próprio Senhor da igreja, ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí, dentro da sua igreja, de Pérgamo, aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. E você também tem dentro da tua igreja aqueles que sustentam a doutrina dos nicolaítas. Vejam o verso 18 do capítulo 2. Jesus, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tenho contra ti o fato de você tolerar essa mulher Jezabel. É um nome que foi dado a ela, não era Jezabel literalmente, mas ele está dizendo, é como se fosse a Jezabel do Antigo Testamento, que a si mesma se declara profetiza. Eu sou uma profetisa, assim mesma se declara. E você permite que não somente ela ensine, você dá voz a ela, mas você permite que ela seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Anticristos. No capítulo 2, ainda, no primeiro versículo, Jesus diz aos pastores, aos presbíteros da igreja de Éfeso, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. Graças a Deus. Embora tenha recebido uma repreensão também. Então, voltando aqui para 1 João capítulo 2, note aí o verso 19. Ele está expondo uma doutrina preciosa que nós vamos aprender na classe Novos Membros, que é a doutrina da perseverança dos santos ou da preservação
dos santos. Porque ele diz que eles saíram de nós, mas não eram de nós. Se eles fossem dos nossos, se eles fossem de nós, eles ficariam conosco. Mas isso aconteceu para que se manifeste, para que se manifestasse, para que ficasse manifesto, patente, claro, que nem todos que estão entre nós pertencem, são nossos. Jesus, ele havia dito e diz várias vezes: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não é porque a salvação é o prêmio da perseverança, não é por isso, mas é porque a perseverança é a marca dos que são salvos, dos salvos. João está afirmando aqui que essas pessoas que se tornaram anticristo, que não somente abandonaram a fé, mas que estão tentando seduzir os outros para que abandonem a fé também, aqueles que caem e deixam a igreja, digamos assim, de uma forma total e final, eles nunca fizeram parte da igreja, nunca foram salvos. João está afirmando que nem todos aqueles que são membros da igreja visível fazem parte da igreja invisível, que nem todos os membros da igreja são de fato membros do corpo de Cristo. Nem todos aqueles que estão na igreja pertencem à igreja, como diz a nossa confissão de fé belga. E, irmãos, a história das seitas mostra que isso é verdade, né? Que grande parte dos fundadores das seitas cristãs saíram de igrejas. Como disse Jonathan Edwards, sob a frondosa árvore do cristianismo, sob a sombra desta árvore frondosa, sempre vão crescer ervas daninhas. E é o que acontece. Você vê Joseph Smith, fundador da Igreja dos Santos, Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Aliás, uma das características das seitas é exatamente isso, dizer que nós estamos nos últimos dias. Antes dele fundar a Igreja dos Mormons, ele passou pela Igreja Presbiteriana e pela Igreja Metodista. A Igreja Cristã Maranata foi fundada por ex-membros da Igreja Presbiteriana. Luiz de Franciscon, o fundador da Congregação Cristã do Brasil, tinha sido diácono da primeira igreja presbiteriana na Itália. O Charles Russell, o fundador dos Testemunhos de Jeová, frequentou a igreja presbiteriana antes de passar para os adventistas e depois fundar a seita dos Testemunhos de Jeová. A Ellen White, a fundadora do adventismo, era metodista. Foi criada na igreja metodista. Mary Baker Eddy, a gente não tem muitas igrejas dessas aqui, igrejas entre aspas, né? Tem uma no Maracanã, a Igreja de Cristo Cientista, a cientologista cristã, ciência cristã, era congregacional. O Aleister Crowley, conhecem? Alguns jovens devem conhecer, um mago ocultista, autor de muitas obras sobre magia e ocultismo, né, sobre diversos assuntos esotéricos, sobre a cabala, sobre o tarô, era da Igreja dos Irmãos Unidos, desde criança. O Edir Macedo passou por várias igrejas evangélicas e, por fim, saiu da Nova Vida para fundar a Igreja Universal do Reino de Deus. O R.R. Soares, o cunhado dele, nasceu na Igreja Batista. O avô dele foi o fundador da primeira Igreja Batista da cidade onde ele nasceu. Por fim, também saiu da Igreja de Nova Vida, junto com o cunhado, Edir Macedo. Começaram juntos, depois se desentenderam. Então, irmãos, João relata, né, esse fato, mas não apenas o fato deles terem saído das igrejas legítimas, mas também ele vê que há um propósito nessa saída. E o propósito é esse: esses anticristos saíram, né? Mas por trás da decisão deles estava esse propósito divino de que eles fossem manifestos.
A saída deles foi o desmascaramento deles. O fingimento não dura para sempre. Nós precisamos prestar atenção nisso. Não quero me alongar hoje, mas a gente precisa ter conhecimento. Nós estamos cientes de que nós estamos vivendo num momento difícil da história, né? Tanto, digamos assim, politicamente no nosso país, quanto religiosamente, não só no nosso país, mas no mundo, né? Há um processo de apostasia atual na igreja cristã. Muitas igrejas históricas apostataram e permitem coisas que sempre foram consideradas pecado. E estão normalizando essas coisas. Igrejas inclusivas. Sempre bom lembrar, né, que para você incluir essas pessoas, você tem que excluir a Bíblia. Então, a gente pode comparar, no início do século XX, a frequência às igrejas, por exemplo, na Europa, com hoje em dia, né? Antes era hábito, era costume ir à igreja aos domingos. A igreja era realmente popular. Era comum um europeu ser membro de uma igreja cristã, mas hoje é quase uma exceção. É quase uma exceção, é uma exceção, né? Ser membro de uma igreja. E por causa disso, irmãos, certas coisas tendem a acontecer justamente entre aqueles que ficam, né? Essa igreja diminuindo de tamanho, os ataques que são feitos contra ela de fora e a partir de dentro dela essa apostasia, né? Esse ataque à cultura cristã, esse materialismo que nos circundam, né? E as pessoas os membros da igreja tendem a esmorecer. Então, as palavras de João, elas são tão relevantes para nós hoje quanto elas foram naquele primeiro século, quando João escreveu essas palavras, né? Existe muita gente cuja fé está sendo perdida ou abalada por causa dessa situação atual do mundo e da igreja, né? Muitas pessoas olham para essa diminuição da igreja e desanimam. Então, o período de apostasia, digamos assim, é sempre um período em que a fé daqueles que fica sob ataque. Existe gente, vocês devem conhecer, que são tomadas por um pressentimento ruim, né? Há uma boa dose de desânimo, de pessimismo. Eu ouço até gente dizendo assim, para que eu vou ter filho nesse mundo? Porque está tudo piorando, vai tudo de mal a pior. Então, essa é uma tentação muito particular que nos confronta nesses dias, né? Como cristãos, muitos têm essa tendência ao desânimo, até mesmo ao desespero, a nos tornar muito pessimistas. Olhamos para a situação presente e pensamos, e o que o futuro nos reserva? O que o futuro reserva aos meus filhos pequenos? E alguns, nesse desespero, eles começam a dizer, nós precisamos fazer alguma coisa para salvar a igreja. Eles olham para esses números decrescentes, eles olham para as estatísticas e dizem, a gente precisa trabalhar, precisamos ser ativos, precisamos nos organizar, precisamos fazer alguma coisa para reverter essa situação. Mas reparem aqui, irmãos, quando nós lemos as palavras que João escreveu aqui agora, reparem que ele não se interessa por números, ele não se interessa, não fala de tamanho da igreja, ele não se interessa por organização. E essas são, irmãos, situações sutis, tentações sutis. O interesse de muitos parece estar voltado para isso, para número, para tamanho, para organização. É natural, é humano. As pessoas gostam de números, gostam de estatística, gostam de ver quando a igreja está crescendo. Mas o grande interesse de João aqui não é número, não é tamanho, não é estatística, não é organização. O grande interesse de João, e o nosso interesse deve ser aqui, a pureza da igreja e não o tamanho da igreja. Nós precisamos voltar a nossa atenção aí. Mesmo, digamos assim, é melhor que um punhadinho de pessoas
creiam firmemente que Jesus é o Cristo do que uma multidão que se diga cristã, mas se diz cristã de uma forma falsa e superficial. Essas pessoas de João, elas saíram do meio, saíram de vocês. Mas isso não importa. A questão básica é essa. Vocês que permanecem, vocês estão bem? A pureza da doutrina é o que importa. Jesus continua sendo o Cristo, o Senhor da história. Os reinos deste mundo pertencem ao Senhor e ao seu Cristo, e ele reinará para sempre. Essa é a doutrina da Bíblia, irmãos. E é interessante aqui, irmãos, não sei se vocês já notaram isso, talvez haja um bom humor de Deus, uma ironia de Deus, um elemento, digamos assim, com todo respeito, de humor de Deus. Como Deus, muitas vezes na história, ele reduz os números de forma deliberada. Já pararam para ver isso? Por exemplo, na história de Gideão, todo mundo conhece. Deus vai se livrando de uma grande multidão até ter somente um punhadinho de gente, 300. E são essas pessoas com as quais ele vai tratar e ele vai vencer. Então, são as pessoas que percebem a pureza da doutrina e que Deus pode, com muitos ou com poucos, vencer um poderoso inimigo. Não importa. O povo de Deus no passado diziam, olha só o tamanho daquelas muralhas, olha só o tamanho daquelas pessoas, nós somos como gafanhotos diante deles. Não é assim que nós devemos pensar, irmãos. Nós temos um poder por trás de nós, e dentro de nós, e acima de nós, e ao redor de nós, e que é mais poderoso do que qualquer inimigo nessa terra. E ele vai prevalecer. Mas ele só honra aqueles que o honram. Ele só reconhece aqueles que o reconhecem, aqueles que o professam e confessam a ele como o Senhor. É isso que João está nos dizendo aqui. E o tamanho da igreja não compete a mim, não compete a você, compete a ele. Vejam como o apóstolo Paulo diz a mesma coisa a Timóteo. Timóteo, vocês sabem, era um rapaz, era jovem ainda, e ele tinha uma certa tendência como a gente chama, a melancolia, ao desânimo, à depressão, e ele estava passando por um momento desse, desanimado ao ver as pessoas indo embora da igreja. Ele via os membros da igreja saindo e seguindo falsos ensinos. E provavelmente, dizem alguns comentaristas, que Timóteo deve ter escrito algumas cartas muito tristes a Paulo. E a resposta de Paulo foi a seguinte: eu te admoesto que você reavive o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. E ele diz, no capítulo 2, verso 18 de 2 Timóteo, eles se desviaram da verdade. Eles estão pervertendo a fé a alguns. É verdade. Isso está acontecendo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. João está dizendo, vocês estão bem? Essas coisas estão acontecendo ao redor de vocês, não se preocupem. Vocês estão bem, vocês pertencem a Cristo. Note aqui, irmãos, o teste final. É assim que João está colocando aqui. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O que João está querendo dizer aqui, irmãos? Também, os cristãos verdadeiros são aqueles que estão em união vital, orgânica, com a igreja de Cristo.
Eles não são ligados à igreja de forma frouxa. Eles não são membros somente no papel. Não são cristãos somente de um dia em 7. Em outras palavras, há algo dentro deles. Aconteceu algo dentro deles. Eles têm uma vida dentro deles. Eles não precisam ser forçados a ir à igreja. Mas eles não conseguem deixar de fazer isso. Para esses homens e mulheres, essa é uma união vital, é orgânica, e o resultado disso é que eles estão em verdadeira comunhão com outros cristãos. Eles se sentem ligados uns aos outros de uma forma como eles não se sentem ligados a nenhuma outra pessoa. Eles sentem que a igreja é o lar deles de uma forma de que não existe nenhum outro lugar que seja verdadeiramente o seu lar. Reparem aqui uma expressão, dos nossos. Dos nossos. Essa é uma distinção absolutamente fundamental, indispensável, vital. Então, nós precisamos perguntar, qual é o valor disso na minha própria experiência de vida? Qual é a minha atitude para com tudo isso? É realmente verdade que eu considero a comunhão como algo central e vital? Ou é algo que está na periferia da minha vida? Ou é algo que as pessoas têm que sempre me lembrar que é algo que eu preciso fazer? Aqueles que não são dos nossos, eles vão acabar invariavelmente na margem. E quando alguma coisa dá errado, são sempre os primeiros a irem embora. Então, reparem que há um propósito para momentos como estes, de abandono da fé, no plano de Deus. E como nós podemos relacionar isso ao propósito de Deus? João diz que há um sentido em que Deus lançou essas pessoas para fora da igreja, a fim de que pudesse haver uma distinção entre o falso e o verdadeiro, para que o verdadeiro fosse manifesto. O costume do mundo moderno, atual, é não adorar a Deus, não buscar a Deus, não estar como nós estamos aqui hoje. E você já deve ter ouvido, e eu ouço também, todo tipo de desculpa para não estar aqui. Há muitos motivos para não estar aqui. Tenho muita coisa para fazer, tenho trabalho acumulado, tenho estudo acumulado. Estamos muito preocupados com estas coisas. E os 6 dias que Deus me deu não são suficientes, eu preciso do dia dele também. Aliás, esse negócio de dia dele é muito estranho, né? E o fato de estarmos preocupados com estas coisas diz muito a nosso respeito. Lembrem de Hebreus 10, 25? NVT, não deixemos de nos reunir, como alguns fazem, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Lembrem do contexto. Eu vou ler na Bíblia Viva o mesmo texto. Não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos e nos admoestemo-nos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Hebreus 10, 25, ainda, Bíblia na linguagem de hoje. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. João Batista disse a respeito do Senhor Jesus, Mateus 3, 2, ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Reparem, irmãos, é em tempos como estes que nós estamos vivendo que o trigo e o joio são peneirados. É em épocas como a nossa que o noivo purifica a sua igreja. Os frouxos saem. As pessoas que nunca creram vão ouvir as doutrinas falsas e se irão. E é dessa forma que os galhos mortos da videira vão sendo removidos. E a igreja vai sendo limpa e purificada. Terminando, irmãos, lembrem-se disso. Você não está assistindo à decadência, o fim da igreja. Não.
A igreja é indestrutível. A igreja pertence a Cristo. E ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Ela pode estar parecendo agora fraca e indefesa, mas quem aguarda é o Senhor da história, é o dono do universo.